Agora, turma, nós vamos corrigir a atividade do dia 26/6/2020, tá? Vamos lá? Número 1. Células animais, quando privadas de alimento, passam a degradar partes de si mesmas, como fonte de matéria para sobreviver. A organela citoplasmática diretamente responsável por essa degradação é, nesse caso aqui, seria o aparelho de Golgi. Vamos para o número 2. Então, era para olhar o número de cada organelazinha e dizer a sua função, citadas nos números, ok? Então, vamos lá? Número 1. Número 1 é aquele tubinho ali semelhante, né? A gente chama de centríolos. A função dos centríolos são estruturas que auxiliam na divisão celular, ou seja, quando a célula de uma forma duas, forma três, quatro, cinco, ela vai se multiplicando, que é necessário para a manutenção da vida. Número 2, que é essa estrutura aqui, são as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas produzem energia para a célula e elas têm a função principal de respiração celular, de produzir energia, que a gente chama de ATP, tá? Para as mais diversas atividades. Por exemplo, a nossa respiração só é possível devido às mitocôndrias. Número 3, microtúbulos. Os microtúbulos são responsáveis pela organização dos cromossomos, manutenção da forma celular, ancoragem das organelas citoplasmáticas, criação de força motriz e formação da parede celular. Ou seja, eles têm uma série de funções, né? Mas basicamente eles dão força e sustentação para a célula e vão ajudar em algumas outras partes. Número 4 e número 6. É um conjunto de bolsas e tubos que tem a função principal de transportar algumas substâncias. A gente chama eles de retículo endoplasmático. Nós temos dois tipos. Tá vendo que está ao redor aqui do núcleo e aqui fora um pouquinho, né? O 4 e o 6. Uma delas seria rugoso, que a gente chama retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, com bolinhas ali, estruturas, né? E a outra seria o retículo endoplasmático liso, né? O retículo endoplasmático granuloso tem esse nome porque ele contém vários granuladinhos mesmo, que são os ribossomos, né? Que são essas bolinhas que estão ali fora. Ele não está ali no desenho, mas seria isso, tá? E o liso não tem, tá? E o rugoso, então, produz proteínas. 5, vamos ver 5. Aqui, essa amarelinha. Vamos lá? Tem função de digestão celular. São bolsinhas que contêm enzimas e que vão realizar a degradação de substâncias dentro da célula. Então, eles vão digerir, né? Tá bom? Número 3. Sabendo que a célula é a unidade básica dos seres vivos, exceto o vírus, né, surge a teoria celular. Cita as 3 afirmações principais da teoria celular. Então, é o que a gente aprendeu na aula do dia 15/6. Primeira, todos os organismos são compostos de uma ou mais células. Segunda, a célula é a unidade básica de estrutura e organização dos organismos. E a terceira, todas as células se originam de células pré-existentes. Essa é a base da teoria das células, tá? Porque sem isso, não teria vida, sem toda essa organização celular em todos os seres vivos. 5. Qual é a parte da célula que faz permeabilidade seletiva? Explique com suas palavras o que isso significa. Então, permeabilidade é o ato de se tornar permeável, ou seja, permeável é algo que deixa entrar. Por exemplo, uma esponja, quando a gente bota na água, ela absorve, né? E seletiva quer dizer o ato de selecionar, né? Selecionar o que pode passar ou não. Então, a membrana plasmática, ela serve para deixar entrar a substância na célula, mas também ela seleciona, ela não deixa entrar qualquer coisa. Ok? Por isso, permeabilidade, mas seletiva. Número 6. Numa célula animal, que organela é responsável pela respiração celular? Então, no caso, seria a mitocôndria, né? Que é, vamos olhar lá no desenho. A número 2 aqui, né? Mitocôndria. Agora, número 7, tá vendo que tem um desenho que é uma estrutura e tem uma fitinha no meio e outra embaixo? Isso aqui é uma representação de um ribossomo. Ele que produz as proteínas na nossa célula. Vamos olhar lá na célula onde eles estão. Tá vendo esses montes de bolinhas aqui, ó? Esses são os ribossomos, tá? Ok? Então, quais são as organelas que produzem as proteínas ou ajudam? Os ribossomos, que são aqueles granuladinhos, aquelas bolinhas bem pequenininhas. Certo, meus amores? Essa seria a correção. Anota aí, corrija as erradas e envie a foto da correção para a prof. Grande abraço.